Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esta live, que é a de número 21, nossa 21ª live aqui pelo Instagram. Não tão live assim, essa semana eu estou out, estou de férias, mas deixei essa aula programada para que a gente não perca aqui a nossa rotina de estudo em eletrocardiograma hoje para falar sobre o bloqueio fascicular anterior esquerdo. Assunto que eu recebi por diversas vezes dúvidas lá pelo caixinha do Instagram e também nas nossas lives semanais aqui pelo YouTube. Então achei uma ótima oportunidade para que a gente então tenha mais aprofundamento nesse que é um dos tipos de bloqueios mais comuns que a gente vê aqui na nossa rotina. Muito bem, então vamos ver as características do bloqueio fascicular anterior esquerdo. Devemos lembrar que em condições de normalidade, o impulso corre pelo fascículo anterior esquerdo para levar o estímulo ao músculo papilar correspondente. É muito mais comum que a gente observe bloqueio fascicular anterior esquerdo nos gatos do que até em cães. Por quê? Porque o bloqueio fascicular anterior esquerdo ele está associado às cardiomiopatias. E os gatos podem ter a cardiomiopatia hipertrófica, onde a gente tem o quê? Uma hipertrofia de septo interventricular, exatamente onde existe o trajeto desse fascículo, tá? Então, a hipertrofia pode fazer com que esse fascículo perda sua capacidade de condução, exista um esgarçamento das fibras e perda de continuidade desse tecido. Também pode estar associado com a hipertrofia ventricular esquerda. Então, por exemplo, pensando nos cães com hipertensão arterial sistêmica, onde a gente tem um remodelamento concêntrico desse miocárdio. A gente também pode ter, né, a perda de continuidade desse fascículo. E em pacientes com dilatação excêntrica, isso também pode acontecer pelo próprio remodelamento, mudança de matriz extracelular e também deposição de fibrose entre os miócitos, ocasionando então ruptura de continuidade do tecido e perda de condução pelo fascículo anterior esquerdo. E também em outras condições, como por exemplo a hipercalemia, que pode afetar a condução nesse fascículo, tá bem? Muito bom. E qual é o padrão eletrocardiográfico esperado no bloqueio fascicular anterior esquerdo? Olha só, nós esperamos o desvio de eixo elétrico à esquerda, com eixo entre menos 30 a menos 60 graus. Observe como é o limite de eixo bem pequeno, bem estreito. Um limite de 30 graus ali para o quadrante superior esquerdo. E aí, aqui eu quero abrir um parênteses importante. Se eu tenho desvio de eixo para outro quadrante, significa que eu tenho mudança de polaridade de complexo QRS. E nós devemos estar atentos a esse fato. No caso de desvio para o quadrante superior esquerdo, nós esperamos que a D1 ela continue com QRS positivo. Porém, em derivação AVF, nós esperamos complexo QRS com predomínio negativo. Mas ainda assim, a gente tem este limite aqui bem estreito de eixo, onde a gente tem a caracterização do bloqueio fascicular anterior esquerdo. Bom, então quais são os padrões de complexo QRS que nós esperamos? Olha só, presença de onda R, né? Claro, onda R sempre é positiva, ou padrão QR em D1 e AVL. Então, veja, eu tenho predomínio de onda R, que é uma onda positiva lá na D1. Então, isso faz com que o QRS na D1 fique positivo. E depois, a gente tem a presença das ondas S em D2, D3 e AVF, ou seja, nas derivações inferiores.
Se a gente tem predomínio de onda S lá na derivação AVF, o que acontece? QRS negativo. Se o QRS negativo em derivação AVF, quadrante superior esquerdo de eixo elétrico. Tudo bem? Bom, então o que a gente vê na ativação ventricular quando a gente tem o bloqueio do fascículo? Olha só, aqui nós temos o sistema de condução intraventricular a partir do nó atrioventricular. Inicia aqui, ó, o feixe de His, ramo direito, que mantém despolarização normal, que vai formar qual vetor de ativação? Vetor de ativação 2. E aqui, olha, nós temos a representação, então, do bloqueio do fascículo anterior. O que acontece com esse estímulo? Olha só, ele caminha normalmente pelo fascículo posterior. Então, o que vai gerar aqui para a gente, né, em termos de vetores? O vetor 1, veja aqui, o vetor 1 ocorrendo, o vetor 2 e o vetor 3b. Vetor 2 e vetor 3b serão síncronos, porém, aquele vetor 3a, que é relativo, então, ao fascículo anterior aqui, olha, ele estará lentificado, ele ocorre depois do tempo normal. Então, a gente tem manutenção de vetor 1, que vai ser ocasionada ali principalmente pelo ramo direito, tá? O vetor 2 e 3b, que serão síncronos, e na sequência, por fim, e mais tardiamente, o vetor 3a. Observe como o vetor 3a, ele é ínfero superior. Portanto, pelo vetor 3a tardio, a gente tem o predomínio de onda S nas derivações inferiores, que ficam aqui abaixo, né? Vetor de D2, AVF e D3, tá? E aí, por conta disso, a gente tem, então, a inscrição de uma onda S mais proeminente nas derivações inferiores, tá bom? Muito bem. Então, como é o eletrocardiograma esperado do bloqueio fascicular anterior esquerdo? Olha só esse paciente, que é a Egli, uma Schnauzer gigante, tá? Apesar de ser uma Schnauzer gigante, tem um padrão aqui de complexo QRS que nos chama atenção, complexo QRS de pequena amplitude, e é assim, exatamente assim, que nós observamos na rotina. Os pacientes com bloqueio fascicular anterior esquerdo costumam ter complexos de amplitude reduzida, isso é comum, tá? E aí a gente vê o padrão QR na derivação D1 e padrão QR na derivação AVL. Olha aqui, uma Q bem pequenininha e predomínio de onda R. E como estão as demais derivações, aquelas inferiores? Olha só, onda S em D2, que dá bem para ver aqui, ó, predominante, S em D3 e S em AVF, tá? Mas é importante a gente correlacionar esses achados de morfologia de complexo QRS com quem? Com o eixo elétrico. Nesse paciente aqui, ele tinha um eixo de menos 53 graus. Então, lembra que eu falei para vocês? Um intervalo muito pequeno entre menos 30 e menos 60. Só nesse intervalo aqui, ó, que a gente tem a configuração para bloqueio fascicular anterior esquerdo. Portanto, olha só, de menos 30 a menos 60, com então um eixo exato de menos 53 graus. Padrão QR em D1, QR em AVL e S em D2, S em D3 e S em AVF. Portanto, a gente fecha para esse paciente aqui o padrão do bloqueio fascicular anterior esquerdo. Tudo bem? Vamos observar mais um paciente aqui, ó. Agora a branca felina, é uma gatinha sem raça definida. Importante, a branca, ela não tem um ritmo de origem sinusal. Acreditem, esta paciente tem uma fibrilação atrial, tá? Bom, mas a gente não veio aqui hoje para falar de fibrilação atrial.
Portanto, a gente vai se concentrar no quê? Na condução intraventricular. Vamos avaliar morfologia de complexo QRS. Olha só, o padrão de predomínio de onda R lá na derivação D1 e também na derivação AVL. Agora vamos observar como estão as derivações inferiores. Nós temos predomínio de onda S em D2, em D3 e em AVF. Portanto, né, configura aqui um padrão compatível com bloqueio fascicular anterior esquerdo. Mas lembrem, a gente precisa saber o limite de eixo. O eixo desta paciente está em menos 52 graus. Então, se mantém entre menos 30 e menos 60. Portanto, nós temos S em D2, D3 e AVF, QR com predomínio de R em D1 e AVF, em AVL, desculpa, e o eixo elétrico entre menos 30 e menos 60. Portanto, essa paciente tem bloqueio fascicular anterior esquerdo. O que a gente precisa ficar de olho aqui? Ó só, importante. Nós temos uma gatinha que tem bloqueio fascicular associado com quem? Com arritmia supraventricular, com uma fibrilação atrial. O que a gente pode ter aqui de característica da nossa paciente? Essa paciente, ela pode ser, então, uma gata com cardiomiopatia hipertrófica, tem hipertrofia de septo, por conta disso, houve, então, lesão do sistema de condução, lesão do fascículo anterior e perda de condução por esse fascículo, associado a quê? A dilatação atrial, que também é esperado na cardiomiopatia hipertrófica, né? Com a evolução de forma desfavorável desse paciente, haver, então, a dilatação de átrio, né? E aí, a dilatação atrial predispôs a quê? A instituição de uma fibrilação atrial, tá? Então, nós conseguimos aqui, né, extrair algumas informações importantes e algumas suspeitas importantes, né? Tanto do ritmo quanto do distúrbio de condução. Então, se eu estivesse olhando para essa paciente como primeiro exame, eu fiz o exame eletrocardiográfico como primeira opção, eu certamente indicaria essa paciente para avaliação ecocardiográfica, para avaliação exatamente de uma cardiomiopatia hipertrófica associada com dilatação atrial, ou eventualmente já, né, esse paciente com uma restritiva, tá bom? Então, a gente precisa ter esse olhar clínico por trás do eletrocardiograma. Recentemente eu tive, né, observação de que a gente não precisa fazer eletro porque no final das contas esse paciente vai para o eco mesmo. Então só faça o eco, né? Mas no eco a gente pode não ter toda essa percepção de achados, tanto em ritmo quanto de condução intraventricular, que para esse paciente é importante. Lembrando que a avaliação cardiológica dos nossos pacientes engloba pelo menos 3 a 4 exames: ecocardio, eletrocardiograma, avaliação de pressão arterial e radiografia torácica. Só assim nós temos um atendimento de excelência no nosso paciente, observando todos os exames complementares que a gente precisa para ter uma ideia geral e global desse paciente. Nenhum exame deve ser esquecido ou deve ser colocado de lado. Todos eles têm o seu papel diagnóstico de relevância. Vocês sabem que eu defendo aqui de forma ferrenha o eletrocardiograma, mas sim, ele tem a sua importância. Se você escutar isso, não acredite. Se você escutar que ele não tem importância, não acredite. Não acredite nisso, tá bom? Gente, agradeço mais uma vez pela presença de vocês aqui. Espero ter contribuído mais um pouquinho com o bloqueio fascicular anterior esquerdo. Não perca o conteúdo que fica aqui disponível no nosso canal, falando sobre eletrocardiograma com profundidade e mais, com muito amor. Obrigada! Grande beijo a todos, até nossa próxima aula.